Bom dia! Nossa aula de hoje será sobre a distribuição das espécies na Terra. Bom, quando a gente fala em biomas e biodiversidade no planeta Terra, nós observamos que a distribuição dos seres vivos ela é diferente nas variadas regiões. Isso quer dizer que algumas espécies elas aparecem naturalmente em uma região e não aparecem em outra, e outras espécies podem aparecer de forma naturalmente em várias regiões ao mesmo tempo. Então, seguindo a imagem aqui presente, coloquei aqui o cacto do tipo mandacaru, ela é uma espécie que nós encontramos só na caatinga brasileira. E o canguru, naturalmente, né, o canguru ele é uma espécie australiana. Então, quando nós temos uma espécie que ela se localiza em apenas uma região específica, uma área específica, nós denominamos de espécies endêmicas. Por outro lado, quando nós temos espécies que são encontradas em várias regiões, em vários continentes de forma natural, nós chamamos de espécies cosmopolitas, ok? Como os pardais que nós conhecemos. Então, nós sabemos que esses biomas eles possuem amplas características semelhantes, né? Porém, nós vamos encontrar de um ambiente para o outro espécies diferentes. Então, por que essas espécies elas são encontradas naturalmente apenas em uma região e outras espécies elas estão presentes em várias partes do mundo? O que faz ser uma espécie endêmica e o que faz ser uma espécie cosmopolita? Por que certas espécies que ocorrem em um determinado lugar não aparecem em outros lugares, tendo, por exemplo, as mesmas condições climáticas? O urso polar. O urso polar ele só ocorre no Ártico e não aparece na Antártica. E as condições climáticas são as mesmas. Por quê? As respostas para essas questões, elas somente foram possíveis quando começamos a estudar as espécies atuais e as espécies já extintas. Quando passamos também a estudar toda a história da Terra e as modificações que o planeta que ocorreram, né, no planeta Terra durante esses milhares e milhões de anos até os dias atuais. Uma maneira, né, uma ciência que ajudou muito a entender essa distribuição geográfica é a biogeografia. Ela é uma ciência que estuda, né, toda a distribuição das espécies pelo planeta ao longo do tempo, tá? Quando a gente fala de distribuição geográfica, gente, essa distribuição ela é muito influenciada por vários fatores, incluindo um fator que é chamado de teoria da deriva continental, que é muito interessante, que é o foco da aula de hoje, que estuda o movimento dos continentes durante o passar do tempo. Então, a biogeografia ela vem para colocar, né, a teoria da deriva continental para tentar explicar a distribuição dessas espécies ao longo dos milhões de anos, tá? E aí a gente entende, através da teoria da deriva continental, que os continentes eles são grandes placas na crosta terrestre que estão apoiadas num manto e esse manto está se movimentando muito lentamente, né, o tempo todo. Então, aí essa teoria da deriva continental, ela é baseada muito nessa imagem, ó. Por volta de 280 milhões de anos atrás, nós tínhamos um único continente,
um único continente, ou seja, todos os continentes que nós temos hoje eram todos unidos, formando um único continente chamado Pangeia, tá? E existia apenas um oceano, que era chamado de Pantalassa. Depois de passados alguns milhões de anos, esse único continente ele sofre uma fragmentação e aí separa em dois blocos. O bloco mais ao norte, que é chamado de Laurásia, e o bloco mais ao sul, que é chamado de Gondwana. E aí surge também, né, dessa fragmentação, a divisão do oceano também. E aí, como esses movimentos na crosta terrestre não param, né, não pararam, houve outras fragmentações e aí separam-se de vez os continentes, como nós conhecemos nos dias atuais. Alguns fatores justificam essa teoria da deriva continental. São eles: o desenho que os continentes possuem, né, mostra um encaixe perfeito entre eles. Seria uma justificativa. A similaridade das rochas encontradas nas bordas. Então, as rochas encontradas na união aqui, ó, no encaixe entre um continente e outro, essas rochas elas são muito semelhantes. Também seria uma outra justificativa. E a identificação de fósseis de plantas e de animais nos diferentes continentes, como está mostrando a imagem aqui, ó. A imagem de uma folha, né? Nós encontramos no continente australiano, no continente aqui na Antártica, aqui na Índia, aqui na África e aqui um pedacinho também na América do Sul. Quando a gente fala de placas tectônicas, né? Então, desde lá o início da teoria da deriva continental, já considerou que o planeta ele era dinâmico, ele estava em constante movimento, certo? Mas faltava explicar o porquê que aconteceram essas transformações, por que esses continentes se separaram. E isso foi compreendido quando a gente começou a entender, então, sobre a crosta terrestre, que ela não que ela também é movimentada, né? Que o negócio lá na crosta terrestre também é movimentado. Então, aí descobriram-se também que os continentes, eles estão em cima de uma grande placa, né? De um grande bloco, chamado placa tectônica. Tá? Então, cada continente ele está em um bloco. Então, olhando aqui na imagem, ó, percebam que essas linhas vermelhas, ela mostra o tamanho de um bloco. Ó. São várias placas tectônicas, né? Aqui nós temos o encaixe de uma placa a outra. Essas placas, então, elas estão apoiadas em cima do magma e nós já sabemos que esse magma se movimentam o tempo todo. Nesse movimento do magma, pode acontecer, então, o afastamento dessas placas ou o encontro dessas placas novamente. E desse encontro, pode ser um encontro um pouco agressivo, vamos dizer assim, né? Elas podem se colidir um pouquinho mais de força e aí provocar os abalos sísmicos, né? Os famosos terremotos, ou se for nos oceanos, os tsunamis, tá? Desses encontros de placas também, foram formadas, né, as grandes cadeias montanhosas e os vulcões, ok? E aqui nós temos a imagem, né, das justificativas que baseia a teoria da deriva continental, ó, mostrando claramente o encaixe aqui da costa sul-africana com a costa sul-americana. Aqui nós temos também uma outra evidência de um fóssil de um mesossauro encontrado aqui, ó, no sul da América do Sul e aqui na África. E se a gente for analisar a estrutura desse dinossauro, ele não tinha condições físicas nenhuma para atravessar, né, o oceano.
Então, faz mais sentido a gente pensar que os continentes eram unidos. E aqui nós temos a formação rochosa, né? Nas duas imagens, aqui seria no Brasil e aqui seria na Namíbia, na África. E se analisarmos, né, a estrutura, elas são muito semelhantes, tanto uma como a outra são formações basálticas, ok? Isso comprova também, então, que os continentes eram todos encaixados. Beleza? Terminamos por hoje. Muito obrigada e até a próxima aula.